partir de hoje, nós estamos aí fazendo a abertura de mais um ano de estudos, né? De palestras, que é o nosso ciclo de palestras. Então, espero que tenha uma participação bem ativa de todos os colegas, né? Prestigiar nossos professores, mestres, doutores. Mas eu quero agradecer a participação de todas as advogadas e dos advogados, né? Nesta primeira live deste ano, pela subseção de Salto. Agradecer ao Dr. Denis Donoso, mais uma vez, pela participação conosco. E agradeço mais uma vez ao professor Romeu pela disponibilidade, sempre solícito, né, que dá um trabalho fazer as lives, né, Romeu? Depois tem que editar. E agradeço a Mirna e toda a equipe lá do escritório do Romeu. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui nessa palestra. Gostaria de agradecer ao professor Romeu, né, pela brilhante atuação aí na comissão de cursos, né, e eventos, está sempre disposto em ajudar a subseção. E um agradecimento especial, né, ao Dr. Denis pela disponibilidade e dizer que é sempre um prazer tê-lo aqui com a gente. A palavra é sua, doutor. Muito obrigada, viu? Muito obrigado, doutora Fabiane, pelas suas palavras. Antes de mais nada, então, boa tarde a todos que estão nos assistindo ao vivo, né? Quem está vendo a gravação, pode ser a qualquer momento do dia, olá. Eu gostaria de fazer aqui, inicialmente, os agradecimentos protocolares, agradecer muito a subseção de Salto, que, uma vez mais, me dirigiu esse honroso convite para poder estar conversando com os colegas da região. Muito obrigado. E eu o faço especialmente na pessoa do meu amigo de docência, Dr. Romeu Bicalho, já de longa data, desde os tempos da Faculdade de Direito de Itu, de onde saí há alguns anos, mas mantive boas amizades, e uma delas, sem dúvida nenhuma, é o meu querido amigo Romeu Bicalho. Muito obrigado pelo convite. Vejo muitas pessoas conhecidas aqui assistindo a minha palestra. Muito obrigado a todos que estão acompanhando, colegas de docência, alunos, muito obrigado pela presença de todos. Quero cumprimentar também meu colega do 9º Tribunal de Ética e Disciplina, doutor Haroldo, quem tem a honra, né, de dividir lá o Tribunal de Ética, o 9º Tribunal de Ética de Sorocaba, um dos mais competentes relatores daquela turma, sem exagero. Muito obrigado pela presença e pelo prestígio, doutor Haroldo, obrigado pela sua presença. Eu vou fazer a apresentação de slides aqui. O Romeu separou de apresentar, né? Então eu posso fazer a apresentação. Vamos ver se eu ainda sei fazer isso, porque eu, desde novembro, não brinco no Google Meets. Então, é isso daí. Está aqui a apresentação da palestra. Os meus contatos estão aí para quem quiser mandar um e-mail, porque sobrou alguma dúvida, tem algo a falar a respeito, críticas, sugestões, fiquem à vontade. Quem quiser me seguir no Instagram, quem quiser me seguir no Facebook, o Facebook tem vaga, talvez abra um segundo perfil, porque já está chegando lá no limite do primeiro, mas não tem problema, é só pedir para ser amigo e serão amigos. Muito obrigado. Lá também no Instagram também, será um prazer, uma honra. Eu quero também, rapidamente, se me permite, o Romeu, fazer um rápido merchan de um livro muito bom que eu li, porque fui eu que escrevi. É o meu livro, Manual dos Recursos Cíveis, Teoria e Prática. Eu escrevo em coautoria com o Marco Aurélio Seral Júnior, um dileto colega, professor na Federal do Paraná. E nesse livro aí, que tivemos a alegria de chegar à 6ª edição agora, em 2021, então a cada ano nós temos a alegria de renovar a edição. É o livro aí bem completo, atualizadinho, com as questões de recurso, e eu quis fazer a divulgação desse livro porque boa parte das questões que eu tratarei na palestra de hoje são questões que são versadas nesse livro, né? Porque nós estamos falando hoje dos honorários de sucumbência no âmbito recursal, isso está ligado à matéria recursal, portanto, está aí
contido, né, nesse livro. Para quem quiser conhecer um pouco mais, é só entrar no site da editora Juspodium, será uma alegria, né? Bem, já fiz os meus agradecimentos, já dei as minhas palavras iniciais, já apresentei o tema, e acho que nós podemos, então, partir para a parte inicial da minha exposição. Eu vou dar uma visão geral dos honorários advocatícios, sejam honorários contratuais, sejam honorários de sucumbência, para então efetivamente chegar na análise de fundo da matéria, que é a questão dos honorários recursais, honorários de sucumbência no âmbito recursal. Muito bem, do ponto de vista geral, né, genericamente, os honorários advocatícios, eles têm uma previsão lá no artigo 22 do Estatuto da Advocacia, a Lei 8.906 de 94, que diz lá, olha, a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. Da leitura desse artigo 22 do Estatuto da Advocacia, a gente chega à conclusão de que existem basicamente dois tipos de honorários advocatícios. Os contratuais, devidos, né, pela contratação do advogado, no caso concreto, e os honorários de sucumbência, né, que são aqueles fixados pelo juiz à parte que perdeu, né? Eu vou entrar em um pouquinho mais detalhes nos honorários de sucumbência. Mas, basicamente, eles são de duas modalidades, né? Contratuais e sucumbência. Os contratuais são subdivididos em duas outras modalidades. Eles podem ser os convencionados, que é o que deve acontecer, na maioria dos casos, é o que se espera do advogado, que faça um contrato escrito com o seu cliente, especificando o objeto da prestação de serviço e o valor da prestação de serviço, e os arbitrários, que nós esperamos que sejam honorários, assim, em situações excepcionais. Ou seja, o advogado não fez o contrato escrito com o cliente e, na hora de receber os honorários, o cliente se recusa a pagar, porque há um desacordo. Não combinou nada com o cliente, não tem nenhuma prova do serviço contratado e muito menos do valor daquele serviço. O advogado se vê obrigado a ajuizar uma ação de conhecimento para que o juiz fixe o valor que entende que o advogado merece a título de honorários advocatícios e depois esses honorários serem executados. Então, vejam, eu espero que com essa breve colocação eu tenha deixado claro para todo mundo a importância de se fazer um contrato escrito de honorários. Ele é convencionado. O contrato de honorários, por força do artigo 24 do Estatuto, aliás, tem força de título executivo judicial, portanto, dispensa até mesmo a ação cognitiva para a cobrança dos honorários. Então, é muito melhor, é evidente que é muito melhor convencionar antes com o cliente o objeto do contrato e o valor do serviço, né? Senão vai ter que se ver aí com uma ação de arbitramento de honorários e nem sempre o resultado dessa ação de arbitramento é positivo. Mas o nosso assunto hoje, meus amigos, não é os honorários contratuais. Nós não trataremos de honorários contratados pelo cliente com o advogado. Nós vamos tratar, é por isso que eu fiz esse destaque aqui embaixo, dos honorários de sucumbência, que são aqueles fixados pelo juiz quando termina o processo. Na hora que ele fixa, na hora que ele profere a sentença, ele fala quem está certo, quem está errado e qual é o valor que tem que ser pago a título de honorários de sucumbência. Tá? Então, o assunto de hoje são os honorários de sucumbência. E lá na frente eu vou dar uma funiladinha. Eu vou falar que são os honorários de sucumbência que vão ser fixados um pouco mais adiante na fase recursal. Dito isso, vamos falar um pouquinho mais, antes de entrar nos honorários recursais, um pouquinho mais sobre os honorários de sucumbência, né? Como que o juiz vai fixar os honorários de sucumbência, quais são os critérios que o juiz, quais são os princípios que vão guiar, nortear o juiz na fixação dos honorários, né? Basicamente, o juiz ele vai partir de dois princípios. Em regra,
na situação, na maioria esmagadora dos casos, o juiz vai fixar os honorários levando em conta o chamado princípio da sucumbência, tá? Sucumbência significa derrota, ou seja, aquele que perdeu o processo pagará, na medida em que perdeu, honorários advocatícios àquele que venceu, na medida em que venceu. Então, basicamente é isso, o princípio da sucumbência. Quem sucumbir, quem perder, quem sair derrotado, pagará os honorários ao advogado de quem vencer, de quem sair vitorioso, né? E esse é o critério utilizado pelos juízes na maioria esmagadora dos casos, tá? Mas a gente não pode desconsiderar que, além dos honorários fixados àquele que perdeu, vez ou outra, a lei cria um outro critério, ou ela se vale de outro princípio para a fixação dos honorários, para o estabelecimento de quem paga os honorários, que é o chamado princípio da causalidade. Então, nem sempre quem perdeu o processo pagará honorários a quem venceu. Em algumas situações pontuais, quem deu causa ao processo é que pagará honorários advocatícios à outra parte. Pouco importante se saiu como vitorioso ou como derrotado na ação. Um exemplo do princípio da causalidade, que eu quero deixar claro, é uma situação excepcional no nosso ordenamento jurídico, mas um exemplo da aplicação do princípio da causalidade é a súmula 303 do STJ, né, que diz lá, olha, nos embargos de terceiro, quem vai pagar honorários advocatícios não necessariamente é quem perdeu os embargos, mas quem deu causa a uma constrição indevida. E normalmente quem deu causa a uma constrição indevida é o próprio embargante, que é proprietário do imóvel, que tem o contrato, né, garantindo o direito ao imóvel, mas não fez o registro desse contrato perante o cartório de imóveis, né, não foi lá registrar a escritura no cartório de imóveis. O exequente não sabia que havia sido feita a transação imobiliária e penhorou o imóvel achando que era do antigo proprietário. Então, o exequente não é o responsável, ou não tem culpa, digamos assim, pela penhora incorreta. Então, tudo bem, o embargante vai lá, ajuiza a ação, prova que ele é o dono, que aquele bem não pode ser penhorado e o bem é excluído da penhora. Porém, aquele mesmo embargante que ajuizou os embargos terceiro e ganhou, será condenado a pagar honorários advocatícios. Por quê? Porque ele que deu causa ao processo. O processo só teve que ser promovido por causa da desídia dele, embargante, que deixou de registrar o compromisso de compra e venda, ou enfim, o título aquisitivo daquele bem. Só para dar um exemplo para vocês, né? Mas que fique claro, né, que o critério principal é o princípio da sucumbência. Paga honorários, seja na primeira instância, seja no âmbito recursal, aquele que foi derrotado. Será o princípio da causalidade nas situações pontualmente previstas, né, apontadas na lei como tal. Muito bem. Aqui uma breve colocação que eu quero fazer para vocês. Não há necessidade de se pedir, isso a gente aprende desde os primeiros dias de aula em Direito Processual Civil na faculdade, não há necessidade de se pedir a condenação da parte ao pagamento dos honorários de sucumbência. Esse é um pedido implícito, né? Tanto que o artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, diz lá, abre aspas, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Condenará. Então não condiciona essa condenação a um pedido da parte. E para arrematar, né, e para não haver dúvida em relação a isso, o artigo 322, parágrafo 1º do CPC, diz lá que compreende no principal, ou seja, junto com o que você pediu, você nem precisa pedir porque vai, né, como um acessório, juros, correção monetária, verba de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. Portanto, os honorários advocatícios não precisam ser pedidos, eu repito, a gente aprende isso desde os primeiros dias de aula em Direito Processual Civil, não precisam ser requeridos, seja pelo autor na petição inicial,
seja pelo réu na contestação. A sentença há de mencioná-los e, se não o fizer, a sentença será omissa, ensejando a oposição dos embargos de declaração. Mas a questão é a seguinte, né? Eu coloco aqui embaixo já dando uma incursionada no nosso tema da palestra de hoje. Os honorários são um pedido implícito, eu não preciso colocá-los expressamente na petição inicial e na contestação. Mas isso vale também no âmbito recursal? Eu devo ou eu posso pedir a majoração dos honorários advocatícios no âmbito recursal? A meu ver, aqui é uma resposta que eu dou para vocês, ainda não há uma definição ou ainda não há um posicionamento concreto a respeito disso, mas, a meu ver, eu não tenho dúvida de que a regra do artigo 85 caput, do 322, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, se estende também à realidade recursal. Isso significa o seguinte: você pode pedir a majoração dos honorários advocatícios no âmbito recursal, mas mesmo que você não peça a majoração dos honorários advocatícios no âmbito recursal, o tribunal necessariamente deverá se pronunciar a respeito. Se o tribunal não se pronunciar sobre a majoração ou não dos honorários advocatícios em âmbito recursal, caberá a oposição de embargos de declaração, porque a decisão do tribunal vai ser considerada uma decisão omissa. Tá? Então, eu já antecipo aqui para vocês, essa é a minha opinião, é um pedido implícito, portanto, mesmo que a parte não peça a majoração dos honorários, o tribunal deverá incursionar nessa questão, porque é um pedido implícito. Não incursionando, cabem os embargos declaratórios. Isso não significa, meus amigos, que vocês não devem, né, pedir expressamente isso. Eu peço na petição inicial, peço na contestação, eu peço no recurso. Às vezes eu nem sei o que pedir, mas eu peço honorários advocatícios. É uma coisa que a gente tem sempre que destacar, né, para o magistrado, porque isso tem que ser valorizado, é importante. É a nossa sobrevivência, então é importante sempre destacar isso. Mas o fato de não pedir, eventualmente ter esquecido de pedir, não significa que você não tem o direito de obter isso lá na frente, né? Muito bem, vamos em frente aqui. Ainda assim, eu quero falar rapidamente, antes de entrar efetivamente no tema principal do nosso encontro de hoje, que são os honorários no âmbito recursal, um assunto que é importante para a gente entender lá na frente algumas coisas, né? Eu falei agora, alguns minutos atrás, dos critérios que o juiz utiliza para fixação ou não dos honorários advocatícios. Então, eu falei da sucumbência e falei da causalidade. Agora a gente vai falar dos critérios, não para fixação, não para definir quem deve, mas para definir quanto deve. Tá? Para definir quem deve é sucumbência ou causalidade. Agora, para definir quanto deve, a gente tem que buscar a regra lá no artigo ou 85, parágrafo 2º, ou 85, parágrafo 3º, ou 85, parágrafo 8º do Código de Processo Civil. São os nossos 3 dispositivos que vão nos guiar, vão dar o norte para saber qual que é o valor que o juiz efetivamente vai fixar a título de verba honorária para o advogado. A regra da regra está lá no artigo 85, parágrafo 2º. Ele fala assim, olha, nas ações em geral, né, o valor dos honorários advocatícios será entre 10% e 20%. 10% e 20% do valor da condenação, do valor da causa, do proveito econômico obtido, vai depender do caso concreto. Mas é um percentual que varia de 10% a 20%. Se for uma ação judicial em que a fazenda pública seja parte, aí é diferente. Aí a gente vai para a regra do artigo 85, parágrafo 3º. Os percentuais variam desde 1% até 20%. Eu não sei se alguém já teve a curiosidade de ler o artigo 85, parágrafo 3º. Se alguém não teve essa curiosidade, se alguém ainda não viu, vai dar uma olhada lá. É um verdadeiro desafio compreender o artigo 85, parágrafo 3º. Não que seja assim absurdo,
Mas é que nós, que optamos pela área jurídica, não temos muita intimidade com números, e ele nos desafia, porque ele fala muito em valores e percentuais, e muitas vezes é difícil de você interpretar. Mas, basicamente, ele cria faixas de honorários. Então, condenações até 200 salários mínimos, o percentual vai de tanto a tanto, condenações de 200 a 2.000 salários mínimos de tanto a tanto, e assim sucessivamente. Quanto mais alto é o valor da condenação, mais baixo é o percentual que o juiz fixará a título de honorários advocatícios. É só ver lá o artigo 85, parágrafo 3º, embora não seja fácil entendê-lo, ele é muito completo, né? Uma vez que você compreenda o que está lá, não há dificuldade nenhuma. Ele é um pouco complicadinho, mas uma vez que você consiga desvendá-lo, é uma equação matemática, né? Então tá lá, as ações em que a Fazenda Pública seja parte, os percentuais eles sofrem um pouco essa variação. E nós temos a exceção do artigo 85, parágrafo 8º, tá? Aí é a exceção. Tanto faz se é uma ação em geral, ou se é uma ação em que a Fazenda Pública é parte. O juiz pode fixar honorários de sucumbência por equidade. Quando que ele pode fazer isso? Quando a base de cálculo for uma base de cálculo irrisória, né? Uma base de cálculo muito baixa, quando o valor da causa for muito pequeno, quando o proveito econômico for muito pequeno, né? Por exemplo, não é incomum, eu estava agora mesmo, hoje à tarde, cuidando aqui de um processo no escritório, acabou que a gente nem vai ajuizar a ação, mas era uma ação lá em que ia se discutir R$2.000. R$2.000 com proveito final para o cliente, uma ação pequena, enfim, né? Estamos aqui discutindo aqui esse caso. Tá bom. Se eu fosse ajuizar a ação e fosse vencedor no final do processo, foi feito um acordo, não vai precisar ajuizar a ação. Mas se fosse feito se fosse prosseguir com a ação, o juiz me fixaria honorários advocatícios que variariam de R$200 a R$400, já que é de 10% a 20% do valor da causa. Aí eu pergunto, será que de R$200 a R$400 paga o trabalho que o advogado teve, nesse caso? Você pede lá uma sustação de um protesto. Às vezes o protesto não é muito alto, né? Um protesto de R$1.000. Atribui-se à causa o valor de R$1.000. Para a parte vale mais, é menos importante o protesto de R$1.000 e mais importante o nome dela estar limpo, por causa de crédito, etc. Então, se atribui à causa o valor de R$1.000. Seria justo o juiz fixar honorários advocatícios para você, depois que terminar o processo, entre R$100 e R$200? Naturalmente, isso não remunera adequadamente o advogado, e para essas situações o juiz tem a válvula de escape do artigo 85, parágrafo 8º, se a base de cálculo é irrisória, ele vai fixar por equidade, tá? E fica aqui, não é assunto da exposição de hoje, mas eu gostaria de deixar uma provocação, um teaser, qualquer coisa do tipo, para a gente voltar até com esse assunto em uma outra oportunidade. O STJ está julgando aqui esse artigo 85, parágrafo 8º, e quer aplicar a fixação por equidade não só nas ações em que a base de cálculo é irrisória, que são essas ações pequenininhas que eu tratei com vocês agora. O STJ quer aplicar o artigo 85, parágrafo 8º, para as ações em que a base de cálculo for muito alta. Então, imaginem vocês que ajuizaram uma ação contra a Fazenda Pública do Estado ou contra a União, cujo valor da causa é de R$10 milhões. O STJ quer aplicar a fixação por equidade em ações cuja base de cálculo é muito alta. Sempre que o juiz entender que o advogado está sendo remunerado muito mais do que ele merece, o STJ quer dar ao juiz o poder de reduzir o valor dos honorários advocatícios. Eu não queria dar esta má notícia para vocês, mas me parece que essa é a tese que sairá vencedora. O caso está em julgamento no STJ, há manifestação já da ministra Nancy Andrighi no sentido de que o artigo 85, parágrafo 8º, vale para o mais ou para o menos, ou seja, quando a base de cálculo for irrisória ou quando a base de cálculo for muito elevada. Aguardemos, a questão está em julgamento ainda, aguardemos.
Bem, dito isso, agora sim a gente pode avançar para o tema central da exposição de hoje, que é a trata dos honorários de sucumbência lá no âmbito recursal. Eles já foram fixados em primeira instância, e como é que fica a questão lá no âmbito recursal? Bom, por que eu posso falar em honorários de sucumbência no âmbito recursal? Em primeiro lugar, porque o artigo 85, parágrafo 1º do Código de Processo Civil fala, olha, os honorários são devidos na reconvenção, no cumprimento de sentença, na execução e nos recursos interpostos. Então eu fiz esse destaque. E poderia também ter destacado aqui do lado, cumulativamente, porque, claro, o fato de ter sido fixado lá atrás não significa que não poderá ser fixado lá na frente. Então, nos recursos interpostos também haverá a condenação em verba honorária. E o artigo 85, parágrafo 11, vai complementar a regra, porque ele vai tratar exclusivamente, especificamente, dos honorários recursais. Então, o artigo 85, parágrafo 1º, começa, né, chama a dançar aí, né, a questão, e o artigo 85, parágrafo 11, que eu estou colocando aqui na tela para vocês, ele arremata, falando, olha, então tudo bem, o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando conforme o caso, o disposto nos parágrafos 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado vencedor, ultrapassar os limites dos parágrafos 2º e 3º para a fase de conhecimento. Então tá aí, uma regra grande, né? Você vê que o parágrafo 11 do artigo 85 é longo. Só aqui nesse slide aqui tá dando 5 linhas, pelo que eu tô contando aqui. Gente, em primeiro lugar, é uma regra sem precedente, pelo menos no Brasil. Tá? Nós não conhecemos regra como essa no processo civil brasileiro. Não há precedente. Antes do Código de Processo Civil de 2015, eu já era defensor, isoladamente, ou não ouvido, enfim. Eu já defendia muito a tese dos honorários recursais. Porque eu pensava, não, todo mundo pensa isso, eu não sou um gênio. Quando o juiz fixa os honorários na sentença, ele leva em consideração o trabalho desenvolvido pelo advogado até a sentença. Só que depois da sentença tem um recurso de apelação. Eu tenho que fazer as razões ou as contrarrazões do recurso de apelação. Eu tenho que fazer memoriais para o desembargador. Eu tenho que acompanhar o trâmite do recurso no tribunal. Eu tenho que ir fazer sustentação oral na sessão de julgamento. Eu tenho que acompanhar a publicação do acórdão para eventualmente analisar a viabilidade de um outro recurso e assim sucessivamente. Tem muito trabalho após a sentença e até ser proferido o acórdão. Tem muito trabalho. Sempre me pareceu injusto que a remuneração do advogado, que os honorários fixados, se limitassem àquilo que foi fixado pelo juiz na sentença. E eu pedia, toda vez, quando eu recorria com base no CPC antigo, eu pedia para o juiz, para o tribunal, majorar os honorários anteriormente fixados, porque eu teria trabalhado mais no tribunal, tinha até uma ou outra manifestação doutrinária defendendo isso, mas eu era elegantemente ignorado, sempre ignorado. Raramente algum desembargador tinha o bom gosto de, pelo menos, dizer não para mim. Nunca fui atendido, raramente fui ouvido nesse pedido. Então, nas pouquíssimas vezes em que teve uma resposta do tribunal, essa resposta foi negativa, nunca tive uma resposta positiva nesse sentido. Até que, então, chegou o Código de Processo Civil 2015 com essa alegria, né, que foi a regra do artigo 85, parágrafo 11. Dois objetivos, a meu ver, no artigo 85, parágrafo 11, estabelecendo honorários no âmbito recursal. Em primeiro lugar, resolver essa questão que eu coloquei para vocês, né, uma busca de equidade, uma justa remuneração ao advogado pelo trabalho desenvolvido. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, criar
um filtro recursal. Gostem ou não. Eu não gosto, mas é inegável que o artigo 85, parágrafo 11, é uma forma de desestimular a interposição de recursos de forma impensada. Só vai recorrer quem realmente acha que tem chance de êxito no âmbito recursal. Porque se a pessoa sabe que não tem chance de êxito, talvez não valha a pena recorrer, já que existe a possibilidade, ou melhor, existe uma regra que impõe ao tribunal a majoração da verba honorária no julgamento do recurso. Então, é um filtro recursal e, pasmem, o STJ expressamente admite em vários julgados, olha, a regra do artigo 85, parágrafo 11, é um filtro recursal para inibir a interposição de recursos protelatórios, para inibir a interposição de recursos com o intuito de ganhar tempo, para inibir a má-fé e assim sucessivamente. Né? Repito, eu pessoalmente não gosto dessa visão, eu critico essa visão, en passant, mas critico essa visão no meu livro, porque eu acho que para inibir recurso protelatório ou com má-fé, já há outros instrumentos na legislação processual. No entanto, ao mesmo tempo, eu não posso criticar a regra em si, porque eu acho que a primeira parte, que é uma busca de equidade e uma justa remuneração do advogado, é uma justificativa suficiente. Mas muito bem, a regra está colocada aí, está na tela de vocês, né? O tribunal, ao julgar recurso, majorará honorários. Vamos dar uma destrinchada e pegar os principais pontos, os principais tópicos que está na redação aqui do artigo 85, parágrafo 11, e vamos tentar entender, interpretar esse 85, parágrafo 11. Então vamos lá. Né? A primeira pergunta que eu faço aqui nesse slide. Essa regra de majoração se aplica para os casos de decisões monocráticas dos tribunais? E por que eu faço essa pergunta? Está em um destaque. Porque o dispositivo fala, o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários. Quando fala o tribunal, está falando que a majoração só pode ser resultado de uma decisão colegiada, quando votam os 3 ou 5, ou dá para pensar na fixação, na majoração dos honorários, quando a decisão é monocrática. E ela pode ser monocrática em diversas situações. O artigo 932 do Código de Processo Civil tem um monte de exemplos em que é possível proferir uma decisão monocraticamente pelo relator. Ele nega seguimento a um recurso porque entende que falta um requisito de admissibilidade. Ele nega provimento ao recurso porque entende que não há compatibilidade vertical. Só para ficar com 2 exemplos, que estão no 932. E aqui há uma conclusão, eu digo majoritária aqui, mas eu diria que quase que unânime, né? Tanto no âmbito doutrinário quanto no âmbito jurisprudencial, de que essa majoração pode se dar tanto nas decisões colegiadas, como é óbvio, como também pode se dar em decisões monocráticas, tá legal, pessoal? Então, não tem problema, pode até ter sido uma decisão monocrática do relator do recurso que resolveu chamar para si a responsabilidade de julgar o recurso. Ele deverá, como nós veremos, majorar os honorários lá no âmbito recursal. O importante é que esteja no âmbito recursal. Outra questão que a lei nos chama, né, a responder, nos convida a responder, é essa daqui, olha. A regra da majoração é de observância obrigatória? Em outras palavras, o tribunal pode ou o tribunal deve majorar os honorários? Aliás, uma pergunta, né, que é clássica. Pode ou deve? Para quem é da área jurídica, clássica. Pode ou deve? Vamos lá, de novo a lei. O tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente. Essa aqui vale para quem está começando agora, para alunos do curso de Direito que estão assistindo aqui a nossa exposição. Sempre que a lei, né, usa, né, um termo, majorará, fará, enfim, sempre que ela utilizar um termo de forma impositiva, isso significa que não há uma faculdade do julgador.
Trata-se de uma imposição. Portanto, eu chamo aqui de conclusão majoritária, mas mais uma vez, eu estou sendo modesto, ela é basicamente unânime, praticamente unânime. Majorará deixa claro que não há opção para o tribunal ou para o relator. Ao julgar o recurso, deve manifestar-se sobre a majoração da verba honorária. Ele não vai fazê-lo se ele estiver num bom dia, de bom humor. Ele vai fazê-lo sempre, porque a lei quer que ele o faça. Tá? Então, é de observância obrigatória. A gente aí mata mais uma questão ligada a esse assunto. E vamos lá. Em quais circunstâncias se aplica essa regra da majoração dos honorários? Né? Se aplica sempre? Então, de novo, vamos buscar lá na lei. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente. Bom, por mais óbvio que seja, só haverá majoração de verba honorária no âmbito recursal quando for julgado recurso. Tudo que não for recurso, tudo que não tiver natureza recursal, não se enquadra na regra do artigo 85, parágrafo 11. O exemplo mais comum é a remessa necessária. Se os autos foram encaminhados para o tribunal por força de remessa necessária, o tribunal não vai aplicar a regra do artigo 85, parágrafo 11, por uma razão simples. Remessa necessária não tem natureza jurídica de recurso. Eu tenho um cliente aqui no escritório que, vez ou outra, aí tem um mandado de segurança impetrado em seu desfavor, vez ou outra perde, né? A segurança é concedida, e naquele caso especificamente os autos sobem para fins de reexame necessário. E eu sempre oriento o cliente a não recorrer voluntariamente, deixa subir por força do reexame necessário, porque com isso pelo menos não há o risco, né, da questão dos honorários sucumbenciais serem majorados no âmbito recursal. Tá? Então, tudo que não é recurso, tudo que não tem natureza jurídica recursal está excluído da aplicação do artigo 85, parágrafo 11. Remessa necessária, incidente de assunção de competência, incidente de arguição de inconstitucionalidade, conflito de competência, incidente de resolução de demandas repetitivas e esse sem número de questões que são tratadas no âmbito do tribunal estão fora do alcance do artigo 85, parágrafo 11. Mais uma questão. A gente vai se fixar ainda nesse terminho aqui que está destacado em cima, ao julgar recurso. Né? Vamos ver um pouquinho se o resultado do recurso, vou mudar o slide aqui, vamos refletir um pouquinho se o resultado do julgamento do recurso influencia de algum modo a aplicação da regra de majoração dos honorários. Eu vou voltar um pouquinho aqui o slide de propósito. Se a gente for ler aqui o dispositivo legal, abre aspas, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente. Percebam que o dispositivo aqui, pessoal, ele não fala ao julgar recurso dando provimento, ou ao julgar recurso negando provimento, ou ao julgar recurso negando seguimento. Percebam que o dispositivo legal não condiciona a majoração da verba honorária ao resultado A ou B. Para a regra do artigo 85, parágrafo 11 do Código de Processo Civil, basta que o recurso seja julgado. Muito bem. Eu avanço aqui no slide. Nós temos 3 hipóteses, basicamente, a considerar do recurso. A primeira hipótese, ele não é admitido. Falta algum requisito de admissibilidade. Segunda hipótese, ele é admitido, mas ele não é provido. O recorrente perdeu. Terceira hipótese, ele não só é admitido, como é provido. O recorrente ganhou.
Na minha opinião, eu, Denis, entendo que a majoração dos honorários no âmbito recursal deve ocorrer em qualquer uma dessas três situações. Seja o recurso não admitido, seja o recurso não provido, seja o recurso provido. Na minha opinião, o resultado do julgamento é indiferente. Por quê? Porque o artigo 85, parágrafo 11, não diz se é o resultado A ou o resultado B que vai gerar a incidência da regra do artigo 85, parágrafo 11. Porém, o que eu acho não é o que o STJ acha. E o que mais importa, desculpem, não é o que eu acho, e sim o que o STJ acha do ponto de vista pragmático. Aqui, posição do STJ. Os honorários recursais do artigo 85, parágrafo 11, são aplicáveis na hipótese de não conhecimento integral, então não admissão, ou de não provimento do recurso. Em outras palavras, né, esse é um entendimento do STJ, está lá naquela jurisprudência em teses, edição 128, tese número 9. Em outras palavras, o que o STJ está falando? Olha, no caso de provimento do recurso, seja provimento total, seja provimento parcial, não haverá majoração da verba honorária. Só haverá majoração da verba honorária se o recurso não for admitido ou se o recurso não for perdido. Desculpa, se o recurso não for provido. O STJ está falando em outras palavras. Haverá majoração da verba honorária no âmbito recursal quando o recorrente dançar. Seja dançando, seja porque não teve o recurso admitido, seja porque o recurso não foi provido. Se o recorrente sair vitorioso, não vai ter majoração dos honorários. Mas o que vai acontecer nesse caso? Imagina que você é advogado do recorrente. Então, você é advogado de uma das partes, perdeu em primeiro grau e tem certeza que você vai ganhar no recurso, recorre da decisão. E lá no tribunal, ganhou. O que vai acontecer com os honorários advocatícios? Apenas haverá a inversão dos ônus da sucumbência. Se o juiz fixou 10% em primeiro grau, o tribunal inverte esses 10%. Aquilo que seria pago por uma parte, será pago ao advogado da outra parte. Então, para o STJ, haverá apenas a inversão nos casos de provimento. Só haverá majoração nos casos de inadmissão ou nos casos de não provimento. Eu discordo dessa posição do STJ e mais, eu tenho alguma esperança de que ela possa ser revista. Esse entendimento do STJ não é um entendimento vinculante, ele é apenas persuasivo. E eu já vi em tribunais estaduais decisões diferentes, né? Decisões que não aplicam esse entendimento do STJ. Eu não sei se não aplicam por desconhecimento ou se não aplicam por rebeldia, mas o fato é que não aplicam e eu acho muito bom não aplicar, porque me parece equivocado. Repito, a lei não condiciona ao resultado do recurso a majoração da verba sucumbencial no âmbito recursal. Muito bem. O outro ponto, esse aqui é outro ponto. Vou mudar agora a chave. Esse aqui dá confusão. Deu muita confusão quando o código entrou em vigor em 2016. Eu mesmo aí penei com um monte de recursos lá no STJ com isso. Afinal de contas, essa regra de majoração da verba honorária se aplica a todos os recursos ou a apenas alguns recursos? De novo, vamos buscar lá no artigo 85, parágrafo 11, a resposta. Então vai lá, né? O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente. Por que eu destaquei essa parte aqui? Honorários fixados anteriormente. Destaquei pelo seguinte. O artigo 85, parágrafo 11, está dizendo assim, olha, só vai haver majoração no âmbito recursal se houve fixação no primeiro grau. O que me parece óbvio. Como é que eu posso majorar honorários
se eles sequer foram fixados no primeiro grau. Portanto, só haverá majoração quando a decisão recorrida tiver fixado honorários de sucumbência na instância anterior. É o caso da sentença. Ela fixou lá 10% de honorários de sucumbência no âmbito recursal. Ótimo, tudo bem, beleza. Ao julgar o recurso de apelação, o tribunal majorará, aumentará essa verba honorária. E tem mais um entendimento ligado a isso. O STJ falou, olha, não basta que a decisão anterior tenha fixado os honorários. Essa decisão que majorará os honorários deve ser dada em um novo grau recursal e não a cada recurso interposto no mesmo grau de jurisdição. Eu explico. Pensem no caso dos embargos de declaração. O juiz proferiu uma sentença e fixou honorários advocatícios de 10% na sentença. Ótimo. Você acha que a sentença é omissa, obscura, contraditória ou tem um erro material? Você vai lá e opõe embargo de declaração. Haverá majoração da verba honorária pelo julgamento dos embargos de declaração? A resposta é negativa. Por quê? Porque os embargos de declaração são julgados no mesmo grau em que foram opostos. Ele é apresentado para o juiz de primeiro grau e é julgado pelo próprio juiz de primeiro grau. Ou ele é apresentado ao tribunal no segundo grau e julgado pelo próprio tribunal no segundo grau. Portanto, só haverá majoração, se a decisão recorrida já fixou lá atrás verba sucumbencial. E 2, se o julgamento do recurso estiver acontecendo em um novo grau recursal. É o caso clássico da apelação. Sentença em primeira instância e apelação julgada pelo tribunal em segunda instância. A sentença tem condenação sucumbencial e a apelação será julgada em um novo grau recursal. Disso, nós excluímos a possibilidade de fixação de verba honorária recursal no agravo interno, porque ele é interposto e julgado no mesmo grau recursal, lá no segundo grau ou nos tribunais superiores. Nós afastamos a possibilidade de majoração de verba honorária nos embargos declaratórios, porque ele é oposto e julgado no mesmo grau recursal. Nós excluímos a possibilidade de fixação de verba honorária no agravo de instrumento. Por quê? O agravo de instrumento é tirado contra a decisão interlocutória. E decisão interlocutória não condena em honorários advocatícios. Consequentemente, o tribunal, ao julgar o agravo de instrumento, não majorará. Não majorará porque não foram fixados anteriormente. Se não foram fixados, não serão majorados. Alguém dirá o seguinte, mas pode ser que a decisão interlocutória seja uma decisão interlocutória de mérito, que tenha julgado parcialmente o mérito. Nessa situação que é excepcional, está lá no 356 do Código de Processo Civil, em que uma decisão interlocutória julgou parte do mérito e, consequentemente, fixou verba honorária, nessa situação, que, repito, é excepcional, haverá a fixação de honorários, tanto pelo juiz de primeiro grau, quanto pelo tribunal, no julgamento do agravo. Mas é importante que fique claro, eu estou tratando de uma situação excepcional, porque, via de regra, uma decisão interlocutória resolve uma questão incidental no processo e isso não enseja a fixação de verba honorária. Se a decisão interlocutória é aquela decisão excepcional que julgou parcialmente o processo, aí haverá a fixação parcial de honorários e, consequentemente, a majoração parcial por força do julgamento do respectivo agravo do instrumento. E já em vias de conclusão, porque estou falando há quase 50 minutos aqui com os senhores e não quero cansá-los, nós temos uma questão muito interessante que foi julgada pelo STJ
que diz o seguinte, a pergunta está em cima. E se os honorários de sucumbência deixaram de ser fixados pela instância de origem? O juiz esqueceu, ou o juiz deixou, por qualquer motivo, de fixar os honorários lá na instância de origem. Você fala, poxa vida, nesse caso não há o que ser majorado, né? Porque o juiz esqueceu, o juiz deixou de fixar os honorários de sucumbência. Olha o que o STJ decidiu lá em 2017, e tá aí, a decisão tá aí, ninguém falou nada, ela continua aí sendo aplicada. Então os honorários não têm autonomia, nem existência independente da sucumbência, da origem, e representam um acréscimo, tanto que o CPC fala em majoração. Há um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Motivo por que, na hipótese de descabimento, e eu grifo isso, ou na de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais. O STJ, então, nos colocou, matou 2 coelhos com um tiro só. Vamos ver se ele matou o coelho certo. Mas ele matou 2 coelhos com um tiro só. Ele falou assim, 2 situações diferentes. Ou porque descabe a fixação de honorários na instância de origem, ou porque a decisão na instância de origem se omitiu, não há que se falar em honorários recursais. Na minha opinião, o STJ acertou do lado esquerdo da tela e errou do lado direito da tela, na minha opinião. Explico por quê. Se não há que se falar em honorários na instância de origem, realmente não há que se falar em majoração de honorários no âmbito recursal. Gente, pensem no caso do mandado de segurança. A lei do mandado de segurança, se não me engano, artigo 25, alguma coisa. A lei do mandado de segurança, ela estabelece que não haverá condenação em verba honorária no mandado de segurança. É uma hipótese de descabimento da fixação. Ora, se não cabe fixar na instância de origem, também não cabe fixar na instância superior, na instância recursal. Correto, portanto, está, na minha opinião, o entendimento do STJ. Agora, na segunda hipótese, do juiz ter esquecido de fixar na instância anterior, isso impedir o tribunal de suprir essa omissão, com todo respeito, eu discordo do STJ. Discordo por 2 razões. A omissão do juiz pode ser suprida pelo tribunal. O Código de Processo Civil expressamente diz isso. Tem aqui até o artigo 1013, parágrafo 3º, inciso 3. Repito, artigo 1013, parágrafo 3º, inciso 3. O Código de Processo Civil expressamente fala ao tribunal pode julgar uma questão de forma inédita, se o juiz eventualmente esqueceu de fazê-lo na instância de origem. Uma das questões que o juiz pode ter esquecido de fazer na instância de origem é justamente fixar os honorários advocatícios. Então, o tribunal poderia, com base no 1013, parágrafo 3º, inciso 3 do Código de Processo Civil, tratar da questão ineditamente no tribunal. É uma situação excepcional que merece uma solução excepcional que está prevista na lei. Né? E mais, não bastasse isso, o próprio artigo 85, parágrafo 18 do Código de Processo Civil fala que, olha, se a decisão for omissa em relação aos honorários e depois essa decisão omissa transitar em julgado, cabe uma ação autônoma para fixação e cobrança dos honorários sucumbenciais. Está no artigo 85, parágrafo 18. Então, você transitou em julgado a decisão omissa sobre os honorários. Puxa, só agora eu vi que não tem honorários. Tudo bem. O artigo 85, parágrafo 18, permite que você ajuize uma ação autônoma para a fixação e cobrança desses honorários. Ora, se eu posso ajuizar uma ação para suprir uma omissão de uma decisão transitada em julgado, por que eu não posso fazê-lo com o processo em andamento? Não tem lógica essa vedação do STJ. Não permite eu resolver
essa omissão no âmbito recursal, mas permite a lei que eu o faça ajuizando uma ação autônoma. Não faz o menor sentido. Portanto, é um precedente, é o que nós temos, apesar de ser 2017, então ter 4 anos aí mais ou menos, é o que nós temos hoje, como sendo aplicado, mas não há por que não criticá-lo, de forma educada, naturalmente, não há por que não criticá-lo e aguardar, né, questioná-lo e aguardar que o STJ também reveja essa orientação. Repito, é uma decisão sem caráter vinculante, tá? Então não vincula nenhum juízo no território nacional. 2 últimas colocações, antes de eu efetivamente finalizar a minha exposição. A gente sabe que os honorários, então, serão majorados lá no âmbito recursal. A questão é saber, serão majorados em quanto? Qual é o valor dessa majoração? Em primeiro lugar, o tribunal levará em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Então, qual é o quanto a mais eu vou levar? Depende do trabalho que você desenvolveu no grau recursal. Apesar da redação da lei, o STJ afirmou, e é tranquilo esse entendimento, de que se dispensa a configuração do trabalho adicional do advogado para majoração dos honorários na instância recursal. O trabalho vai ser considerado para quantificar, mas a majoração existirá independentemente do trabalho adicional do advogado. Tá? Então não há necessidade. O advogado não apresentou contrarrazões, o advogado não fez memoriais, o advogado não foi na sessão de julgamento, o advogado não fez sustentação oral, ele não fez nada. Ainda assim, terá a majoração dos honorários advocatícios. Tá? Essa é a posição do STJ. Claro, se ele fez contrarrazões, se ele fez os memoriais, se ele compareceu na sessão de julgamento, fez uma sustentação oral, naturalmente ele trabalhou mais, e aí o incremento será maior. Mas não se deixará de fixar honorários pelo fato do advogado não ter feito absolutamente nada. Isso prova, né, por trás dessa decisão do STJ, há uma mensagem muito clara, ao meu ver, que o STJ quer utilizar o artigo 85, parágrafo 11, como um inibidor de interposição de recursos. Fala o seguinte, olha, eu vou subir o valor dos honorários advocatícios, mesmo que o teu adversário não faça nada, não apresente nenhuma resistência. Eu vou majorar os honorários advocatícios. Portanto, pense bem se você vai realmente recorrer. Então, acho que é muito mais uma decisão em que o STJ advoga, entre aspas, em causa própria, do que propriamente uma decisão técnica. Tá? E, finalmente, né, na majoração, essa majoração tem algum limite? Ou essa majoração, o céu é o limite? Aí, né, fácil, né, a gente já viu na primeira parte da exposição, serão respeitados os limites dos parágrafos 2º e 3º, né, ou seja, para as ações em geral de 10% a 20%, para as ações que envolvam a fazenda pública, vai seguir aquela tabelinha lá de 1% a 20%, a depender do impacto econômico, né, daquela ação. A questão do parágrafo 8º, que é a fixação por equidade no âmbito do tribunal, também vale, tá, para os honorários recursais. Então, se o juiz fixou por equidade em primeiro grau, o tribunal majorará por equidade no âmbito recursal. O parâmetro do primeiro grau será o mesmo parâmetro utilizado no segundo grau, com a majoração. O fato é que essa limitação dos parágrafos 2º e 3º, que tratam dos percentuais, acabam tendo um efeito inibidor nos juízes de primeiro grau. Porque como eles sabem que a decisão dele possivelmente será objeto de um recurso, e que esse recurso vai ser julgado por um tribunal que vai querer majorar a verba honorária, a tendência é que os juízes sempre fixem os honorários em primeiro grau nos limites mínimos, falando em percentual em 10%. Por quê? Porque ele quer deixar espaço para o tribunal majorar em apelação e para o STJ majorar no recurso especial e para o Supremo Tribunal majorar no recurso extraordinário. Tá? Então,
Esse é um efeito, né, colateral da regra. Você não vê mais juízes. Você já não via muito, agora menos ainda, né? Você não vê juízes de primeiro grau fixando honorários advocatícios em patamares superiores a 10%. É muito, muito difícil. Para não falar impossível, eu me deparei com uma sentença no final do ano passado. Não é uma sentença de um caso aqui do escritório, mas uma sentença de uma situação que me interessou. Eu li a sentença e, curiosamente, eu achei até surpreendente o juiz, na primeira instância, ao sentenciar, fixou honorários em 20%, já no teto. E se o juiz já fez no teto, isso significa que nas instâncias superiores não será possível majorar os honorários advocatícios, porque o limite do parágrafo 2º já foi atingido, né? Essa é um outro efeito colateral. O projeto de lei do Código de Processo Civil previa, né, que o juiz de primeiro grau poderia estabelecer em 20% os honorários advocatícios e dava um espaço de mais 5% para o tribunal para majorar esses honorários advocatícios, né? Então poderia chegar até 25%, somando a fase recursal. Mas no final das contas não foi a redação que acabou aprovada, finalmente sancionada pelo então presidente da República. Por isso nós ficamos aí com esse limite de 20%. Se o juiz chegou nos 20% logo na sentença de primeiro grau, não há que se falar em majoração dos honorários no âmbito recursal. E, basicamente, agradecendo mais uma vez a atenção e a paciência de todos vocês, mais uma vez renovando os meus agradecimentos à subseção de Salto pelo honroso convite que me fizeram, que me dirigiram. Agradeço a atenção de todos, muito obrigado, e, havendo qualquer dúvida, eu me coloco à disposição. Tá bem, Denis, pela... Obrigado. Clara, precisa, como sempre, viu? Bom, eu acho que aqui a gente pode abrir para colocações, perguntas. Pode ser, Denis? Sem problema? Sem problema nenhum, estou à disposição. Então, por favor, fiquem à vontade, aproveitem aquela consultinha básica. Né? Agora é a hora. Isso, né? Romeu. Oi, Fábio, vontade. A Sheila havia feito uma pergunta, só para não ficar sem informação aqui no chat, só que já foi respondido, que é a questão da sucumbência no agravo, né? Tá. E... no agravo, né, só reforçando, no agravo do instrumento, então, em regra, não tem, a não ser que seja uma daquelas decisões interlocutórias esquisitas que, né, avancem, né, na extinção parcial do processo, e aí sim vai ter a fixação de verba honorária na decisão interlocutória e, consequentemente, no julgamento do respectivo agravo, a majoração. Perfeito. Eu tenho uma dúvida, inclusive, com relação tive um processo, esses processos contra a fazenda, né, que é vaga em creche e tal, que não tem, né, valor de condenação, e a sucumbência foi fixada em R$50. Aí, para recorrer, né, como a parte legítima, né, o interesse recursal era da advogada, a advogada tinha que pagar, né, as custas para poder interpor o recurso. Eu queria saber do Dr. Denis o que ele acha desses, se compensa, se tem compensado fazer esses pagamentos, se o tribunal tem levado em consideração realmente, né, efetivamente, essa majoração ou não em sede recursal. Bom, em primeiro lugar, R$50, com todo respeito, né? Não vale a pena o trabalho de peticionar e pedir a expedição de uma guia de levantamento, né? Me parece uma brincadeira de muitíssimo mau gosto. Em segundo lugar, me parece que a questão recursal aí se limitaria a questionar o próprio valor dos honorários que foram fixados, né? Que teriam sido irrisórios. E é possível o advogado recorrer, inclusive autonomamente, para questionar o valor dos honorários que lhe foram atribuídos. E eu acho até bastante improvável que o tribunal não acolha um recurso numa situação como essa, porque, convenhamos, é exageradamente, pornograficamente baixo, se me permite a utilização do termo, né? Mas tem essas questões. Primeiro, o risco de, eventualmente, você
se sujeitar aí a um órgão fracionário que tem um entendimento como o do juiz de primeiro grau. A gente não imagina que não, mas é possível, né? E, em segundo lugar, tem todas as custas para recorrer, que talvez sejam maiores talvez não, seguramente são maiores do que o próprio valor dos honorários. Então, tem as custas do recurso e a chance, né, como eu disse, de desprovimento. Só temos a lamentar, eu acho, né, uma situação como essa, só temos a lamentar, porque remunerar um advogado em R$50, eu acho que é triste. É triste, é diminuir de uma forma grosseira a nossa profissão, a nossa atividade, a nossa classe. É lamentável. É vero, mas acontece, né? Acontece bastante. Obrigada pela resposta, doutor. A vontade que a gente tem realmente é de fazer um cumprimento de sentença, pedir a expedição do mandado de levantamento e realmente, né? Mas é como o doutor falou, às vezes o trabalho não, né? Às vezes não, o trabalho efetivamente não vai compensar. Não, só quem advoga sabe quanto trabalho dá isso, né? E aí saberia como fixar os honorários numa situação como essa, né? Mas é isso mesmo. Obrigada. Mais alguém? No caso de creche, não é caso de recurso necessário, de exame necessário pelo próprio juízo? O juízo não vai ter que recorrer da própria decisão? Já vou responder pessoalmente, pontualmente essa. Será desde que a fazenda pública esteja no polo passivo. Se for creche em relação se for creche e envolver a fazenda pública, não porque é creche, mas sim porque envolve a fazenda pública. Aí cai no 496 do Código de Processo Civil, sobe por remessa necessária e não se fala em majoração. Mas o que eu acho que é o que ela quis dizer, e me corrija se eu estiver equivocado, é que o fato do caso subir por força de remessa necessária não a impede de recorrer autonomamente para questionar pontualmente o valor da verba sucumbencial vultosa que lhe foi fixada pelo juiz de primeiro grau. Bom, e a outra coisinha aqui seria o artigo... Desculpa interromper, mas só para ficar clara essa questão do ocorrido, realmente isso que o doutor Denis falou, eu teria o interesse recursal com relação aos honorários, mas agora a prefeitura tem concordado com o pedido do autor. Então, tem havido a sentença dessa questão da concordância da prefeitura com o pedido. Então, consequentemente, sem remessa necessária, né? Não tem resistência, né? Aí está até explícito, né? Salvo engano, não é isso, Denis? Quando não há resistência, não há fixação de sucumbência, né? A questão não é nem da sucumbência, a questão que eu estou vendo aqui, eu estou até com o código aberto. Não, fixou-se a sucumbência mesmo sem resistência. Então, e diante não está subindo, quando há concordância, não está subindo em remessa necessária? Com remessa necessária, não. É uma ilegalidade, porque em tese fere o artigo 496 do Código de Processo Civil, que exige a remessa necessária nesses casos. Mas é uma ilegalidade em cima de outra, porque fixou R$50 de honorários advocatícios, já nem sei para que lado correr. Aí tanto faz, né? A outra dúvida minha logo, acho que no segundo slide que você apresenta, que você fala lá do artigo 322, aonde tem lá sucumbência e honorários advocatícios. São coisas distintas, porque estão lá escritas. Esses honorários são os contratuais? Não, o artigo 322, Haroldo, o Código de Processo Civil, ele tem muito toque, né, toque no sentido de mexer da advocacia. O que o 322, parágrafo 2º, fez foi ser redundante. Tá? É isso que eu imaginei. Então, ou é uma redundância. Verbas de sucumbência incluem todas as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios. Então, o que o 322, parágrafo 1º, quis deixar claro é o seguinte: inclui-se na condenação não só as custas, as despesas, etc., como também os honorários advocatícios.
Se a palavra honorários de sucumbência não estivesse lá no final do dispositivo, ainda assim, nós teríamos que concordar ou teríamos que interpretar que os honorários advocatícios de sucumbência estão incluídos nas verbas de sucumbência. Mas foi uma redundância para pecar pelo excesso e não haver dúvida. Então acho que agora podemos encerrar, Fabiane, podemos encerrar. Gostaria de agradecer imensamente, né, aos participantes e especialmente ao Dr. Denis, que brilhantemente nos esclareceu aí vários pontos e esteve conosco mais uma vez. Muito obrigada, viu? Seja bem-vindo sempre. Muito obrigado. Não é a primeira vez e espero que não seja a última que eu esteja com os meus amigos aí de Salto. E mais ainda, na torcida que a próxima seja presencial, né? Para nós podermos comer aquela pizza depois, às custas do Dr. Haroldo. Isso faz falta, hein? Muito obrigado pelo convite. Uma boa tarde a todos. Obrigado. Boa tarde, Denis. Valeu.